Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse postinho de iluminação. Eu queria muito para colocar aqui no jardim, então eu coloquei aqui no meio do canteiro mesmo, que era o lugar que eu queria. Para fazer ele eu usei praticamente tudo que eu tinha em casa. Eu comprei pouquíssimas coisas, comprei só a parte elétrica, um silicone e a lâmpada, mas a maioria das coisas eu tinha aqui, era sobras de algumas coisas. Eu vou usar para montar uma parte dela, esse daqui, ó. Essa chapa aqui de alumínio. Estou utilizando essa sobra porque eu ganhei. E eu quero muito fazer eu quero muito postinho de jardim. Então, ao invés de comprar, eu quero fazer o meu. Se não der certo, eu ainda compro, né? Mas eu vou tentar primeiro. Então, eu vou usar. Ela é bem fininha assim, ela não é muito grossa. E ela é bem fácil de cortar, eu consigo cortar ela com a tesoura. Eu uso essa tesoura velha aqui. Então, primeiro eu medi as partes que eu queria, né? Fui cortando. Eu cortei para a parte de baixo, eu cortei 4 pedaços com 12 centímetros. E a parte, o quadrado de cima e a parte que vai subir, tá com 16 centímetros. Então, eu cortei 8 partes dessa, com 16 centímetros, e 4 partes de 12. Eu vou cortar um pedacinho aqui e dobrar só para vocês verem como é fácil. Para dobrar, eu coloco aqui na ponta da mesa e só forço ela um pouquinho com as mãos. Vou mostrar aqui que acho que é mais fácil. Eu peguei também isso daqui para me usar só para me auxiliar. Então, eu coloco aqui, divido, vou fazer isso na mesa, tá? Divido metade, mais ou menos, se quiser marcar, dá para marcar. A largura dela aqui tem 2,5 centímetros. Eu vou dobrar só um pouquinho aqui, mas eu vou colocar na mesa que é mais fácil. Ela não fica perfeita, agora eu vou dar mais uma acertadinha. Ela não fica totalmente perfeita, mas dá bem pra ser usado. Pra colocar aqui, unir essas partes, eu vou usar Durepox. Eu vou tentar colocar uma bolinha em cada canto e apertar. Vou deixar ela secar. Vou fazer isso também na outra parte, que é a parte superior. Então, eu preparei elas, agora eu vou tentar unir essa parte aqui, que é a parte que sobe. Então, eu preparei aqui 4 bolinhas, um pouquinho maior que aquelas. Eu não vou colocar ainda muita massa, porque eu não quero que fique um acabamento feio. Vou dar uma achatadinha assim e vou colocar aqui no cantinho pra ver. Eu corri lá e achei esses mini prendedores aqui. Não peguei grande porque ele vai fazer mais peso. E eu prendi essa parte de cima. Ainda não coloquei a cola, não colei ainda. Mas eu prendi a parte de cima para que eu pudesse deixar essa parte de baixo firmar no lugar. Então, eu já vou fazer um acabamentinho melhor aqui nesses cantinhos. Só para eles ficarem fixados. Eu ainda não fixei a parte de baixo, mas eu quero mostrar pra vocês como é que tá, ó. Tem que alinhar bem, não tem como fazer um esquadro, porque ela não é reta, não é um quadrado. Então, aqui eu só vou colar também e vou aguardar secar. Então, já secou a minha estrutura, ficou bem firme. Eu só coloquei um pouco mais de Durepox só aqui na parte de dentro. Ajeitei bem, fui molhando a mão e ajeitando. Aqui em cima eu não mexi, só deixei do jeito que tava a parte de cima. Como eu gostaria que ficasse lá embaixo, esse postinho que eu tô fazendo, eu também queria que fosse material durável, que resistisse ao sol, à chuva. A pintura talvez estrague, mas a pintura a gente faz de novo.
Então eu peguei e fiz um molde aqui no papelão. Fui medindo como eu queria aqui essa parte de cima. Eu coloquei aqui, por exemplo, tem 16 centímetros o meu. Eu coloquei 20 centímetros aqui nessa base. E aqui eu coloquei, fui medindo meia olho, deu uns 10 centímetros aqui da altura. Deixa eu mostrar aqui como eu fiz. Uma parte, achei que ia dar certo e depois coloquei. A princípio eu ia fazer só um quadrado, não deu certo não. Tem que cortar um pouquinho mais maior aqui. Eu tirei aqui em cima também 6 centímetros de cada ponta. Então eu montei ela aqui com fita crepe para poder ver como é que ia ficar. Deu certo essa parte. Eu deixei essa abertura aqui porque aqui vai outra parte, mais duas partes. Então ficou assim. E daí eu fiz um quadrado com aquela própria, com esse alumínio aqui que eu tava usando. Eu fiz um quadrado de 6 por 6. E uma das partes eu dobrei, deixei um pedacinho, dobrei. E agora também eu vou colar. E fiz um outro molde menorzinho, que é para colocar na parte de cima. Da mesma forma também. Fecho aqui. E esse vai em cima. Então eu peguei, sabe essas latas de tinta? Pode ser a lata que você tiver, ou pode ser uma chapa de alumínio. Aquelas partes, sobras de calha, eu acho que dá certo também. Mas como eu não tinha, eu tinha lata de tinta. E lata que não tava nova não, ó. Uma lata bem velha mesmo. Eu não filmei essa parte, eu não gravei essa parte cortando. Eu comecei a cortar com a micro retífica, depois eu mudei pra... fui cortando com a faca mesmo. Eu risquei o molde, caneta permanente. Risquei o molde em cima da lata. E depois fui cortando. Não foi fácil, mas como eu queria muito fazer, eu consegui. Então, se você tiver uma chapa de alumínio que seja mais fácil, também pode fazer. Se não for ficar na área externa, faz com outro material que dá certo também. Eu tenho aqui um plástico bem grosso também, que daria certo, mas como eu vai tomar sol, não dá muito certo pra mim. Mas você pode criar alguma alternativa. Eu cortei, só coloquei aqui com a fita crepe. Fiz a mesma coisa aqui, deixando um pedacinho pra gente poder colar, pra ficar mais firme. Então agora eu vou colar com Durepox aqui. Vou encaixar essa parte aqui também, vou colar tudo com Durepox. Vou colar tudo aqui por dentro, pra não entrar água. Depois eu vou dar uma lixadinha pra poder passar uma tinta aqui. Vai ficar assim. E com essa parte do metal aqui também. Só pra mostrar pra vocês também como eu fiz o fundo. Eu usei a mesma parte da lata, feinha mesmo. E coloquei aqui em cima da lata, marquei com a caneta e também cortei. Não ficou perfeito, mas eu vou usar assim mesmo. Então eu vou colocar essa virada pra baixo. Vou colocar aqui colando também com Durepox. E cortei essa outra parte aqui pra colocar na parte de dentro pra ficar mais reforçada. Arredondei um pouquinho os cantos, porque a gente colocou Durepox aqui, nos cantinhos. Acertei bem. Eu já coloquei aqui o Durepox. Nessa parte aqui, eu coloquei em toda a volta. Coloquei primeiro uns pontinhos só pra segurar, deixei secar um pouco pra eu poder segurar. E depois eu coloquei um pouquinho mais, fazendo uma vedação aqui em toda a volta, porque tava também aparecendo o buraco. Na parte de fora eu não passei muito o Durepox para não ficar muito feio o acabamento. Esse detalhe aqui tinha um furo a minha lata velha ainda tinha um furo. Eu lixei o que deu aqui, lixei inclusive com a micro retífica, com a pecinha dela, mas ela não vai sair tudo. Então eu vou pintar assim mesmo,
colocar tinta spray assim mesmo. E vamos ver no que vai dar. Aqui em cima tinha sobrado um pouquinho de massa, eu queria colocar algum detalhe. Eu ia colocar uma bolinha, alguma coisa. Mas daí, como sobrou um pouquinho de massa, eu peguei e fiz esse detalhe aqui. Só fiz uma ponteirinha aqui, só para ser um detalhe a mais. Aqui na parte de baixo, eu coloquei, eu colei essa parte aqui, mas ficou os buracos aparecendo, então eu acabei colocando um acabamento aqui com a massa na volta toda. E tampei assim todos os buraquinhos que estavam aparecendo. Essa parte de cima aqui eu deixei tá um pouquinho solta, a parte de dentro. Não sei ainda se eu vou prender, eu acho que agora não tem necessidade. Eu já fiz também aqui 3 furos. Um onde eu vou prender o meu soquete com uma porca. E esses 2 aqui é por onde eu vou passar o fio. Geralmente eu não coloco os 2 fios no mesmo... Eu tiro sempre, eu separo os 2 fios. Para instalar ela, que ela vai ficar... É um postinho que eu tô fazendo, então ela precisa de alguma coisa, né? Vou tentar mostrar aqui. Eu tenho esse cano aqui de PVC. É um cano bem grosso. É o que eu tenho aqui, a gente não tá usando, faz tempo que eu tenho guardado. Então é esse mesmo que eu vou usar. Poderia ser outra coisa, poderia ser outro tipo de material. Mas é o que eu tenho aqui, eu vou usar ele é bem reforçado. Para fazer um detalhe aqui, e para poder prender a minha peça lá, eu peguei uma tampinha aqui, sei lá do que era, mas ela encaixou bem. Então, eu vou usar ela mesmo para prender a minha arandela. Se estragar com o tempo, eu troco. Eu fiz já aqui os furos, igual eu fiz aqui, os fios elétricos. Então, quando eu for prender agora o meu soquete, eu já vou prender nessa peça. Esse daqui eu não sei se eu vou deixar assim ainda ou não. Com o mesmo material que eu fiz, eu cortei 18 centímetros, enrolei de um lado, enrolei no outro, numa coisa redonda, para poder fazer esse detalhe aqui. Eu tô pintando aqui fora, no ar livre, com a tinta spray. Eu tô usando essa tinta aqui. Uso interno e externo, de uso geral, que é o que eu tenho. Então, eu só quero mostrar aqui como eu fiz essa parte. Então, eu peguei o cano do jeito que tava, só. É um cano bem grosso. Encaixei essa tampinha em cima. Então, eu colei só aqui em cima, com um Durepox. Eu não vou colar na parte de baixo para me poder movimentar para tirar o fio, ou se precisar de alguma manutenção. Não sei se vai dar certo ainda, mas eu vou deixar assim. Agora eu vou pintar com a mesma tinta spray que eu já tô pintando o resto. Eu acabei de pintar, depois que eu colei tudo, e eu cortei os vidros para colocar. Eu fiz uma medida, fui marcando, mais ou menos, porque ela não saiu bem retinha. Então, eu fiz uma marcação mais ou menos, a maioria eu fiz colocando por cima mesmo. E eu peguei esse vidro aqui bem fininho, que esse daqui foi de uma peça que eu comprei. Eu acho que ele tem 3 milímetros, é um vidro bem fininho, tipo de porta-retrato. Bem fininho, porque daí fica mais leve. Para cortar, depois que eu fiz as marcações, eu medi, marquei com a caneta permanente. E eu corto nesse riscador aqui. Esse daqui é o mesmo que pedreiro usa, de cortar azulejo. Eu uso para fazer mosaico também. E sempre que eu tenho espelho ou vidro, eu corto nele. Então, feita a marcação, eu vou cortar só um pedacinho aqui para vocês verem como é fácil. Esse aqui é sobra, por isso que eu tô cortando. Feita a marcação, a gente risca e corta. Pode ser cortado também com aquele diamante, com aquela pecinha. Eu até tenho aí, mas eu não consigo usar. Daí o meu abaixa aqui, ó. Centraliza. E ele fica bem assim. Eu nem vou lixar nem nada, porque eu vou colar ali. Mas se você tiver medo de se machucar, dá uma lixadinha, passa uma lixa. Só que eu tava vendo que a maioria desses postinhos assim decorativos, o vidro não é branco.
O vidro não é transparente, ele é um pouco leitoso. Como eu não tenho nada para colocar, poderia ser colocado sulfite aqui por dentro. Mas eu tô fazendo assim, eu peguei um pedaço de renda, de tecido mesmo, é sintético, e tô colocando. Peguei o vidro e colei com cola universal. Coloquei só na beiradinha aqui que não vai aparecer, então esse lado aqui vai ser o da frente. Eu quero que o meu fique assim, mas você também pode usar normal, sem nada, que também dá certo. Mas o meu eu quero diferente, eu quero que ele fique, não apareça demais a lâmpada, mas que também deixe passar a claridade. Eu coloquei nesse aqui e nesses dois que eu já colei, aqui dentro eu não coloquei. Uma coisa que eu fiz aqui, que foi errado, eu colei com as bolinhas de Durepox o vidro. Só que daí ficou algumas frestas bem grandes, ó. Acho que dá até pra ver aqui, ó. Eu coloquei silicone. Eu talvez não encaixei muito bem também, o vidro ficou bem afastado. E agora eu vou tomar um cuidado para que ele fique mais perto mais grudadinho. E agora eu vou tentar colar com a cola, com essa cola aqui de silicone. Porque quando eu coloco o vidro aqui, ele já fica meio firme, um segura o outro. Eu vou tentar colar com silicone. Se ele não parar, daí eu coloco uma bolinha de Durepox. Mas antes eu vou terminar de colocar aqui, ó, essa parte da renda. Eu passei o silicone aqui, na parte de dentro, em toda a volta. E eu vou tentar encaixar o vidro. E se sujar, já tem que ir limpando, porque senão depois não sai. Vou deixar assim, vou deixar secar um pouco, depois se for necessário eu coloco mais um pouquinho de silicone aqui, porque eu não quero que entre água dentro dessa peça. Prontinho, agora é só fazer a instalação elétrica. Eu tô usando fio paralelo, mas eu abri bem ele até uma certa parte, para essa parte poder ficar separado. Eu tava pintando com a tinta spray, mas acabou. Eu vou deixar assim por enquanto, depois eu compro outro e termino. Para fixar ele no chão, que eu vou colocar aqui direto na terra, eu peguei um vaso bem compridinho, um vaso de planta, e fiz uma massa de cimento, coloquei um pouco de pedra também, já secou. Passei também, antes de fazer essa parte, eu passei o fio, que na parte de cima ficou assim. Eu fiz os acabamentos ali com aquela enroladinha ali, com aquele S. Eu fiz 4 mesmo, coloquei ali, prendi com Durepox. Comprei outra tinta, mas acabei comprando uma tinta errada, ela é metálica, mas pintei assim mesmo a parte de baixo, então tá com a tinta metálica e a de cima tá com a tinta preta fosca, semi-brilho. A renda também ficou muito charmoso, eu gostei muito. Vou mostrar aqui como que eu instalei embaixo. Então, preenchi um pouquinho mais. E também fiz aquele acabamento ali em cima, com um pedacinho de acetato. Eu fechei e enchi de massa de cimento para ficar assim. Ali saiu o eletroduto também, não ficou com um acabamento muito bonito. Eu comprei, ela ficou um pouquinho assim elevada. E depois ali no cantinho ela já entra na terra e vai passar por dentro, por baixo da grama. Eu cavei tudo e o eletroduto ficou dentro da maneira certa. O postinho ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe nossos vídeos. E até a próxima!